Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim contar quais foram as minhas melhores leituras de 2022. Bom, esse vídeo é um dos mais pedidos e mais aguardados aí, eu também adoro ver quais foram as melhores leituras. E dessa vez eu trouxe 12 livros, não foi um número escolhido, eu realmente peguei todos os que estavam ali, né, na lista dos preferidos do ano e deu o número 12. Então eu vou falar desses aqui. Eu acho que eu li uns próximo de 40 livros nesse ano, então acho que 12 também é um número que não fica aí nem muito nem pouco, né? Mas vamos lá. Como vocês sabem, sempre tem livros que são mais preferidos do que outros, mas é muito difícil fazer um ranking, então eu vou falar realmente na ordem que eu li, né, do começo do ano pro final, e aí eu vou comentando alguns que se destacaram, né, e que foram mais favoritos do que outros aí nesse ano. Então, o primeiro, que foi bem no início do ano, que eu queria destacar, foi O Vasto Mar de Sargasso, do Jean Rhys. Esse foi um livro que eu gostei muito e que foi bem surpreendente, porque na verdade ele vai comentar, né, ele vai ser a história sobre uma personagem do Jane Eyre, que é um livro que eu não li. Então, eu fiquei super curiosa para ler Jane Eyre depois desse aqui. Eu acredito que não tenha muito spoiler, apesar daqui a gente ter a construção dessa personagem, então eu já conseguiria saber mais coisas sobre ela quando eu for ler Jane Eyre, mas eu não consideraria spoiler, assim, né? Não sei, quem já leu os dois pode corrigir. Mas fica a recomendação, em especial para quem já leu Jane Eyre. Eu acho que tem coisas aqui que eu posso não ter aproveitado por não saber, né? Não ter aí o total da história. Mas eu gostei muito da escrita, da forma como esse livro é desenvolvido e da história em si. Outro livro que também foi bem no início do ano que entrou para essa lista, é Os Supridores, do José Faleiro. Eu li emprestado, então eu não vou ter o livro aqui. É literatura nacional contemporânea de altíssima qualidade. Foi um livro que eu devorei e ao mesmo tempo acho super importante, assim, eu acho que tem livros que a gente lê muito rápido, mas não mexem com a gente, e esse é um livro que, apesar de eu ter lido rápido, ele ressoou em mim por muito tempo, e até hoje, assim, é uma história que eu recomendo demais, assim, para todo mundo. Acho que quem vive no Brasil, né, a gente estar por dentro de algumas realidades e sair de algumas bolhas, né, ele vai contar aí a história de um rapaz, né, que ele é supridor num supermercado e o caminho dele acaba se cruzando aí com o tráfico de drogas e como isso tudo vai impactar na vida dele. Então, um super resumo de uma forma muito simples seria isso. Fica aí uma recomendação fortíssima. O terceiro livro que eu queria indicar aqui como um dos melhores do ano é Anatomia de um Desaparecimento, do Hisham Attar. Eu já comentei mais sobre esse livro aqui também. Todos os que tiverem vídeo específico eu vou deixar na descrição. E os que não tiverem eu vou tentar providenciar. Fica aí como uma promessa para esse ano. Então, nesse livro aqui a gente vai ter a história de um garoto, né, ali, um pré-adolescente, cujo pai desaparece com relação aí à ditadura, enfim. E ele tem uma madrasta por quem ele tem uma relação de afeto, assim, que beira o romantismo. É um livro que eu nunca tinha ouvido falar e eu só conheci realmente porque veio pelo pacote de textos. E recomendo muito quem tiver acesso, quem já tiver visto. Essa é a capa do pacote de textos, né? Mas a capa tradicional dele é essa aqui. Fica a recomendação de um livro que não é muito conhecido. A escrita foi o que me chamou mais atenção, mas ao mesmo tempo a história tem essa coisa que é muito trágica, ao mesmo tempo um pouco romântica, assim, que eu também gostei muito. Passando agora, né, da água pro vinho, o próximo livro que eu queria indicar foi Duna. Esse aqui também foi, digamos que uma surpresa, porque eu fui assistir primeiro ao filme. Eu já tinha visto, né, Duna é um livro super conhecido, muito falado, e eu não tinha o menor interesse em ler. E na verdade eu achava que eu tava até meio saturada de ficção científica e fantasia e coisas do tipo. Mas quando eu assisti ao filme eu gostei muito, e aí fui ler, né, então. E eu fui completamente devorada, assim. O primeiro livro é o meu favorito dos três, por isso que ele tá aqui. Na verdade, o terceiro eu não terminei, né, então só li o primeiro e o segundo. Mas eu também gosto muito do segundo. E não sei se eu vou ler além dessa trilogia, né, porque existem outros livros depois. Mas enfim, esse aqui em si eu recomendo muito. E o filme também é belíssimo. Acho que esse ano, se eu não tô enganada, vai sair a continuação, né, a segunda parte, que na verdade ainda faz parte do primeiro livro. O primeiro filme não abrange o livro inteiro, né? Então a gente tem aí, vai precisar de uma continuação para finalizar a história que tem nesse aqui.
Mas fica aí uma super recomendação de ficção científica diferente. E a forma da escrita aqui é muito, muito diferente também. Eu já comentei mais sobre ele, eu acho que eu não fiz um vídeo específico, mas em algum outro vídeo eu já comentei. Então vou tentar localizar e deixar aqui pra vocês, pra quem quiser saber um pouquinho mais. Tô olhando pra baixo que eu tô colando aqui a ordem dos livros que eu li. E o próximo, finalizado, que eu gostaria de trazer nessa lista, foi o Guerra e Paz, do Tolstói, que eu já estava lendo desde fevereiro de 2021, eu acho, né? Então, eu fiquei mais de um ano lendo e não teria como não estar aqui. É justamente por isso, assim, eu acho que por toda a história de todo o tempo que ele me acompanhou, né? E como é uma história que acabou fazendo parte da minha vida por muito tempo. Apesar de não ser um livro da minha vida, assim, então acho que isso eu queria destacar. Eu queria que ele estivesse aqui, mas também queria trazer que não é um livro que tem um impacto assim tão grande em mim como pessoa. Eu gostei muito mais do primeiro volume do que do segundo, e aí eu não sei se foi por conta da própria forma, né, que eu comecei a ler mais empolgada, lendo num ritmo melhor, e depois eu fui lendo de forma mais espaçada, ou se é porque o primeiro tem muito mais paz do que o segundo, que tem mais guerra, e eu claramente gosto muito mais da parte da paz aqui do que da guerra. Mas eu também acho que é um super novelão. Então aqui é uma coisa parecida com o que eu falo sobre Os Miseráveis, não no sentido de comparar os dois, até porque Os Miseráveis é um dos livros top 3 da minha vida e o Guerra e Paz não, mas no sentido de não ter medo de clássicos, porque claramente tanto Os Miseráveis quanto esse aqui são livros que você consegue devorar e você quer saber o que vai acontecer, tem fofoca. Então não tenham medo de russos, não tenham medo de clássicos. O Guerra e Paz assusta mais pelo tamanho mesmo. Acho que é necessário uma certa disciplina para conseguir, né, não abandonar. Principalmente pessoas que não são acostumadas a ler várias coisas ao mesmo tempo. Mas valeu bastante a pena. Eu sou muito feliz por ter lido. Foi um livro que eu gostei bastante. Lembro com carinho, né, da história que tive com ele. O próximo livro é o Blonde, volume 1, da Joyce Carol Oates. Eu não finalizei o volume 2 e, inclusive... vai entrar aqui semelhante ao que aconteceu com Guerra e Paz, que eu não sei se eu gostei muito mais do volume 1 e o volume 2 não vai me chamar tanta atenção, ou se o momento em que eu peguei para ler o volume 2 foi um momento mais conturbado, assim, eles são livros bem pesados, né? Mas enfim, de toda maneira, o volume 1 foi uma das minhas leituras preferidas do ano. Não assisti ao filme, na verdade, depois dos comentários das pessoas eu perdi a vontade de assistir, então não sei se eu vou ver. Mas para quem não sabe, né, ele vai ser um livro, um romance mesmo, mas inspirado na história da Marilyn Monroe. E no volume 1 a gente vai ter o foco, né, na trajetória dela antes, né, de se tornar uma estrela. Então, coisas que acontecem com ela até chegar lá, né, desde uma infância e adolescência super complexas, problemáticas, cheias de abuso, até ela se tornar, né, começar a se tornar ali, ganhar fama, enfim, e claramente, né, nós sabemos que os abusos e complexidades não acabam por aí, né? Não é quando ela se torna famosa que isso deixa de assombrá-la, muito pelo contrário. Mas o volume 1, assim, me arrebatou muito, vocês podem ver que ele tem bastante marcação. E foi uma das minhas leituras preferidas mesmo, assim, provavelmente estaria aí num top 5 se eu fizesse um ranking dos livros aqui. O próximo da lista está contemplado aqui nesse box, é o Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst. Eu amei muito, eu gosto muito da Hilda Hilst, mas eu não tinha lido tantas coisas dela como de prosa, né? Eu já li toda a poesia e eu tinha lido A Obscena Senhora D, que eu também adoro, mas o Tu Não Te Moves de Ti mexeu demais comigo, em específico a primeira parte. Ele é dividido em algumas partes e a primeira parte é uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida, assim. Então, mais uma vez, esse livro também estaria entre o top 5, se eu fizesse um top 5 desses aqui. E eu simplesmente não sei falar sobre Hilda Hilst, não tenho a menor ideia de por onde eu começaria a descrever esse livro ou qualquer outra coisa dela. Então, vou ficar devendo isso pra vocês. Quem sabe, enfim, posso ler um poema dela aqui e vocês consigam entender um pouco do sentimento. Mas Tu Não Te Moves de Ti é uma coisa que eu nunca vou esquecer. O próximo livro é o que está no top 1, então o top 1 eu consigo trazer pra vocês, que foi o Ano do Pensamento Mágico. E eu acho que talvez não seja nem novidade para quem já estava me acompanhando aqui. Eu gravei um vídeo falando sobre os livros da Joan Didion, então eu vou deixar aqui embaixo.
e quem tiver curiosidade pode saber um pouquinho mais sobre esse livro lá. Mas foi um livro que eu já tinha ouvido falar muitas vezes, é um livro bem conhecido, e esse nome, sinceramente, não é um nome que eu gosto, pelo nome nunca me chamou a atenção de descobrir sobre o que ele falava. E eu li o álbum branco da Joan Didion primeiro, né? E depois me chamou muito a atenção esse aqui. E eu acho que esse foi uma união de duas coisas, assim. Primeiro, a Joan Didion em si. A escrita dela é uma escrita que eu gostei muito. Ela falando, né, de não ficção ou de coisas autobiográficas, como foi o caso do álbum branco, do Ano do Pensamento Mágico e do Blue Night, que foram os livros dela que eu li até agora, mexeu mais ainda comigo, não só pela escrita dela, que eu gostei muito, mas por uma identificação muito grande com a pessoa que ela é. Então ela expressa muito de quem ela é, na forma como ela escreve, nas coisas que ela escreve, no que ela expõe de sentimento e no que ela expõe de racionalidade, de vulnerabilidade, e no que ela não expõe também. E o Ano do Pensamento Mágico, além, né, desse combo, ainda tem a história em si, assim, ele vai, né, contar a respeito de um ano em que ela perde o marido, num período em que a filha dela está na UTI. Então ela passa por toda essa situação muito complexa e ela fala de uma forma muito crua aqui sobre tudo que ela sente, tudo que ela passa, sobre como nós somos resistentes à mudança, como a gente reage quando a gente precisa passar por coisas que mudam significativamente a nossa vida, né? Então aqui não é só a perda do marido, mas esse marido eles ficavam juntos o tempo todo, eles estavam juntos há muito tempo e coisas básicas da vida, né, ela fazia com ele. Então foi um livro que eu li no momento certo, além de tudo isso, assim. Então ele com certeza é um dos livros da minha vida, é o top 1 do ano pra mim. Vocês vão ver que ele tá inteirinho marcado. Pretendo reler, mas eu também acho que eu li exatamente no momento em que eu tava precisando ler. Eu li no momento em que eu me conectei muito com ele, por conta da vida pessoal, assim, não estava passando por nenhuma situação de luto, espero não passar por muito tempo, mas, enfim, eu acho que a literatura tem muito disso, né, a gente conseguir se relacionar com, relacionar as nossas experiências com experiências de outras pessoas que não necessariamente são as mesmas, mas que conseguem conectar na mesma dor ou no mesmo lugar, assim. Então é um livro que eu recomendo muito, ele é muito pesado e muito triste, então não recomendo para quem tá passando por alguma situação muito difícil, enfim, recomendo com cautela, mas com certeza o mais recomendado aí de todo o ano. Depois disso, o próximo da lista também estaria aí num top 5, foi uma grande surpresa, que foi O Bebê de Rosemary. Eu vou colocar a capinha aqui, eu li pelo Kindle também, e esse livro é um livro que eu nunca me imaginaria lendo. Não assisti o filme, não assisti até hoje, porque eu sou muito medrosa para terror. Esse ano eu li algumas outras coisas de terror, então foi um ano em que eu me aventurei um pouquinho. Mas O Bebê de Rosemary eu li por conta da Mel do Literaturice e das coisas que ela comentou sobre esse livro. E ela também não é muito acostumada a ler terror, então isso me deixou um pouco mais confortável para ir atrás. E é simplesmente uma obra-prima, eu achei esse livro uma obra-prima. Ele vai muito além do terror, ele fala muito sobre ser mulher, sobre a questão da maternidade, tem críticas sociais, assim, tem muita coisa, né? Fala sobre fama, a busca de quem é, extremamente filosófico, além do terror. Então eu acho que esse é o tipo de coisa que me chama atenção e é um livro incrível, eu recomendo demais. Eu vou criar coragem em um dia de assistir ao filme, já dei esse livro de presente para uma amiga minha, ela amou também. Fica uma recomendação muito forte. Acho que é uma grande porta de entrada para quem não está acostumado com terror e quer ler algo nesse gênero. E o próximo da lista também foi um dos super favoritos do ano, que é o Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar. Sobre esse aqui, eu falei bastante num vlog, né, em que eu tava lendo contos, então eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber. Mais um livro de literatura brasileira contemporânea, então muito feliz por ter ele também nessa lista. São contos de horror, mas eles têm aquela pegada de nos fazer refletir se as coisas sobrenaturais são tão assustadoras quanto os terrores da vida real. E aqui a gente encontra muito isso, é uma coisa bem semelhante ao que
o que eu experimentei na leitura, né, das Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques, que é um livro de contos que eu amo. Então, se você gosta daquele livro também, né, eu recomendo esse aqui. Apesar de serem diferentes, eles trazem essa mesma sensação de misturar um horror sobrenatural ao horror da vida real e deixar a gente sem saber o que disso é pior. Eu já comentei também quais foram ali os meus contos favoritos, mas fica uma recomendação fortíssima, é um livro bem curtinho também, não vejo a hora de ler outras coisas do Cristiano Aguiar. Estamos quase acabando, vamos lá. O penúltimo dessa lista, também já tem vídeo aqui, é o Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Não vou entrar em muitos detalhes, né, porque esse aqui eu comentei mais recentemente e também já saiu o vídeo, mas foi um livro que me chamou muito a atenção, me fez pensar sobre muita coisa, assim, eu acho que ele acabou interferindo realmente na minha vida, sabe aqueles livros em que falam coisas que a gente precisa ouvir e que acabam gerando uma mudança quase imediata ou uma ação quase imediata. Então, esse teve essa ação aqui com relação à minha vida. Ele vai falar aí a respeito, né, de uma mulher na década de 40 que começa a registrar num caderno escondido ali o que acontece no dia a dia dela. Esse simples ato de escrever acaba revelando a ela muitas coisas sobre ela mesma e sobre a vida que ela leva. Então, super recomendado esse aqui, tá na lista de melhores do ano de várias pessoas também, né? Foi um livro que ficou aí em alta no ano passado e fica uma recomendação muito forte pra vocês. E o último, mas não menos importante, que também vou colocar a capinha aqui porque eu não tenho o livro físico, foi O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu acabei de comentar sobre ele, né, no vídeo ali de leituras de dezembro, então não vou entrar em muitos detalhes, mas começo a achar que é impossível ler alguma coisa do Érico Veríssimo que não entre nos melhores do ano. Tem outras coisas dele aqui para ler, mas gostei muito aí dessa aventura do Érico Veríssimo no realismo mágico. Vou deixar aqui na descrição um vídeo de leituras de dezembro para quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele. E foram essas as leituras que eu selecionei como as melhores de 2022. Tô super ansiosa para saber aí como vai ser meu ano de 2023 e queria muito saber quais são os favoritos de vocês, então me contem aqui quais foram as melhores leituras que vocês fizeram em 2022 e a gente se vê no próximo vídeo.